Sou Michele Roncalho, vice-presidente institucional do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, o CRCSC. Estamos aqui para mais um programa Contabilidade em Pauta, um programa especial, na verdade, do Dia Internacional da Mulher. Nesse programa, como você já sabe, nós conversamos com pessoas, referências, profissionais da contabilidade de Santa Catarina que nos inspiram, que nos contam um pouco da sua história, sua trajetória profissional e também sua trajetória pessoal para inspirar os profissionais de contabilidade e os estudantes que estão vindo com a gente e aquele que também ainda não escolheu sua profissão. Venha com a gente. Nessa edição, nós vamos conversar com a Kátia Silene Tavares. Ela é nossa conselheira também aqui no Conselho Regional de Contabilidade, com muita honra. A gente ocupa esse espaço aqui em conjunto. É também coordenadora da Comissão da Mulher do CRCSC e da Comissão do Voluntariado da Classe Contábil. Também atua como diretora financeira da Associação Catarinense de Contabilidade, a ACC. A Kátia é graduada pela Univale, com pós-graduação em Psicologia Organizacional do Trabalho pela Estácio de Sá, claro que a sua graduação em Contabilidade. É fundadora das empresas Marca Assessoria Contábil, onde atua, e a Full Time em Gestão de Negócios. Atua ainda também? Sim, né? as duas. Ambas atuam até hoje. Ela também foi presidente do Conselho Fiscal da Fundação Catarinense de Assistência Social, a FUCAS, do Conselho Fiscal da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis e também atuou como coordenadora do Núcleo dos Contadores de São José, do Isso Conde, mesmo. certo? Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite para esse programa especial, Contabilidade Pauta, edição especial do Dia Internacional da Mulher. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu é que fico feliz, né, Michele, pelo convite. Para mim foi uma honra, né, quando tu me ligou me convidando, né, para fazer, dar essa entrevista especial, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Então, para mim é uma honra estar aqui ao seu convite, né, pelo CRC. Obrigada. Vamos conhecer um pouquinho mais a trajetória da Kátia, então, para começar o bate-papo, ela se soltar um pouquinho, né? Kátia, graduação em Ciências Contábeis. Chegou a fazer técnico ou foi direto já para a faculdade? Como que foi a tua história, o início da contabilidade? Assim? Então, o início da contabilidade foi como técnica, né? Iniciei como técnica e não vou dizer o ano aqui, né? Porque né, a gente vai se entregar, né? Uhum. Mas eu comecei como técnica, assim, de contabilidade. Depois, aí em 2001, foi quando eu fui fazer a graduação, né? Aí fiz pela Univale. Pela Univale. Isso. E aí... Sempre atuou em organização contábil? Depois que está na profissão contábil, ou chegou a atuar em algo diferente que seja organização contábil? Não, sempre organização contábil. Eu comecei como, né, seletista, né? E aí... lá pelo um dado momento, né, da minha vida, eu disse, não, eu quero empreender na área contábil, é o que eu quero para a minha vida, é o que eu amo fazer. E aí, há 22 anos, estou empreendendo na área contábil. Que legal. Me diz uma coisa, eu lembro, essa época quando você entrou, eu estava na graduação de contabilidade também na Universidade Federal. Mas eu lembro que vários profissionais que eram técnicos de contabilidade contaram com um programa do Conselho Federal de Contabilidade, junto com o CRC também, que eram algumas parcerias com universidades, a Univale era uma delas, salvo engano, e alguns colegas entraram nessa parceria, que era uma parceria que proporcionava um convênio com o técnico de contabilidade que quisesse se graduar, oferecia isso. Você é desse programa pelo ano? Eu sou desse programa. Pode contar um pouquinho mais, porque eu ouvi falar, tipo assim, eu não sou, né? Sim, mas como não, é que eu foi? sou exatamente desse programa que na época, né, tinha esse convênio que era, quem era técnico de contabilidade e quisesse fazer a graduação, então tinha análise pelo histórico escolar, né, pelo histórico ali do técnico, né? E tinha algum desconto, alguma coisa? O que era? Não, ou era entrada por pelo histórico. Preferência da entrada. Exatamente, por ser técnico e aí pelo histórico. Então foi quando eu entrei na Univale e comecei aí, né, a minha graduação. Inclusive a presidente Marisa foi minha professora, minha coordenadora, o Juarez Carneiro na época também coordenador da Univale. Então já venho aí já uma trajetória com grandes referências também, né? Para quem está nos assistindo e é um pouquinho mais novo que a gente, essa questão da análise curricular começou existe hoje, né? Hoje muitos entram em algumas faculdades, universidades pela análise curricular, mas na época era só vestibular.
Então, era uma Exatamente. novidade essa questão Sim. da análise curricular, né? Sim, foi um convênio realmente que ele propiciou que muitos técnicos, né, pudessem fazer a graduação. E até é engraçado lembrar disso, Kátia, porque agora, essa semana, o Conselho Federal de Contabilidade, né, olha como evolui a nossa profissão contábil, né? O Conselho Federal de Contabilidade aprovou uma resolução que é de excelência, né? O Programa de Excelência Contábil, que exatamente auxilia e subsidia, em parte, claro, uma bolsa, para aqueles profissionais de contabilidade já graduados e que pretendem cursar o mestrado e doutorado, buscando, inclusive, a excelência da profissão contábil, né? Buscando que a continuidade, né? Se aperfeiçoar na área, né? Então, você é oriunda do técnico para a graduação, sim. E agora o nosso sistema CFC-CRCs lança esse novo programa de incentivo a que os contadores vão buscar além mestrado e doutorado. Então tá. E a Kátia? A Kátia, então, 22 anos de empresária contábil, todos em São José? Natural de São José? Não, sou natural de Curitiba. Natural de Curitiba. Mas mais catarinense do que paranaense já desde pequena, né? Filhos? 3 filhos. 3 filhos, Brenda, Mariana e Guilherme, 34, 24 e 19. Acabaste de entregar o que não queria entregar, né? 2 netas, uma de 15 e uma de 12, né? Então, assim, são os meus orgulhos, eu digo que é o meu bem mais precioso, são eles. Perfeito. E algum seguiu na área contábil, só por curiosidade? Então, a minha filha acabou de passar para a UFSC. Olha, A mais 19. nova, a de 19. Mas, olha... Em contabilidade? Em contabilidade. Olha só, então, assim, bem, quando eu vi, eu disse, não acredito. Ela disse, mãe, era uma surpresa para ti. Olha então, só, eu fiquei que legal. bem feliz, né? Passou aí para a UFSC. Falando um pouquinho da tua participação aqui no Conselho de Contabilidade, né? Tá, primeiro antes, como tu chegou a conselheira, a teus elos, assim, ser conselheira? Porque antes também tu era delegada, né? Exatamente. De representação, botou o escritório à disposição do CRC, já está há muito tempo. Quanto tempo, assim, tu já atuas nessa linha do Conselho? Então, 2009, 2008 eu comecei a participar do Núcleo de Contadores. Sim. Então, a partir daí eu comecei a me envolver bastante, né, na classe, né, na classe contábil. Então, aí começou a aflorar esse meu amor, assim, pelo associativismo, pelo trabalho na classe contábil também. Então, isso foi 2008. 2014, eu assumi como delegada aqui no Conselho, representante de São José. Então, de 2014 ali até 2022, eu fiquei como delegada, e delegada, subdelegada. 2021, porque tu concorreu. 2014, 2021, isso. 2021, fiquei como delegada, né? Então, essa foi a minha trajetória. Então, a convite também, na época, do presidente Adilson, né? Assumi como delegada aqui. E aí, eu digo que eu me apaixonei, né, por esse trabalho voluntário que a gente só aprende cada dia mais, e essa troca, né, com os colegas é muito importante. Que bom. E me diz uma coisa, já que estamos falando, né, a questão do associativismo para ti, né, e para todos que procuram, às vezes, será que eu vou, será que eu não vou, qual que é a tua, né, tu falou que se apaixonou, assim, o que tu acha da importância do conselho, do núcleo, da Associação Catarinense de Contabilidade na vida assim, dos profissionais de contabilidade, tu, inclusive, como uma profissional, uma empresária contábil, né? Eu acho de suma importância que os profissionais da contabilidade conheçam o seu conselho, conheçam mais da sua profissão, não só atuando, né, mas conhecendo como é que funciona o conselho, o que são as comissões dentro do conselho, para que tenha essa troca, porque é importante, né, conhecer, porque muitas vezes as pessoas criticam, mas criticam sem conhecer. E quando elas conhecem, elas veem que não é aquilo, né? Então, uma coisa é tu estar de fora e tu não saber como que é o processo, como que funciona, o trabalho, né, que cada um conselheiro tem, que os próprios colaboradores dentro do conselho, né, é muito trabalho, né, é muito trabalho. Então, assim,
é importante que participe, é importante se voluntariar, conhecer como que é cada comissão, o que eu posso fazer pela classe. Então, eu sou uma incentivadora de que todos participem. Perfeito. Até vamos falar um pouquinho do teu trabalho aqui, até por ser o Dia Internacional da Mulher, o dia que a gente está lançando esse vídeo, né? Mas é o mês da mulher, né? E a conquista de espaço, né, que as mulheres vêm conquistando. Nosso pessoal aqui do Conselho acabou de dar uma informação valiosa, que o Conselho tem 76 anos de história, né? E os primeiros registrados, que eram cerca de 400, apenas 7 eram mulheres. Hoje, nós já temos quase meio a meio, né, de profissionais registradas. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, então, à frente da comissão da mulher contabilista aqui do CRCSC, né, se tu puderes falar um pouquinho. Então, para mim, assim, foi o convite para estar à frente da comissão, assim, eu me senti muito feliz e honrada, né, com esse convite, porque é algo que eu gosto de trabalhar com mulheres e de engajar as mulheres enfim, né. E o trabalho da comissão é realmente isso, que as mulheres sejam protagonistas, né? Porque eu sempre digo, né, nós podemos estar onde a gente quiser, né? Então, eu incentivo muito ali as mulheres, às vezes, eu né, não gosto muito de falar, eu, né, sou mais tímida e tal. Eu disse, gente, na primeira vez dói, mas na segunda já vai mais tranquilo. Então, assim, a gente tem um trabalho muito legal de envolver as mulheres, né, na comissão e mostrar realmente o protagonismo da mulher, né, em todas as áreas. A Kátia também, empresária contábil, também coordena a comissão do voluntariado da classe contábil, né? E muita gente confunde voluntariado com assistencialismo, e não é isso, né? E existem vários programas que nós, profissionais de contabilidade, contadores, temos como nos engajar e no dia a dia nosso mesmo do trabalho, né? E é bom falar também que, como conselheira, como associativismo que ela falou, todos esses trabalhos são voluntários. Nós estamos aqui voluntariamente buscando representar, né? Representá-los bem, né? Representar Exatamente. Todos os profissionais bem. E o trabalho na comissão do voluntariado, principalmente nessa época agora, eu queria que tu falasse um pouquinho, nós estamos em pleno entrega, né, da declaração de imposto de renda, os profissionais de contabilidade, embora não seja algo exclusivo do profissional da contabilidade, mas efetivamente a profissão que mais se envolve nesse período, né? É um grande Exatamente. Prestador de contas, é um grande auxiliar do governo nesse período. E tem projetos da Comissão do Voluntariado nessa Exatamente. Época também, né? Exatamente. Então, nós temos o projeto que é a doação, né, do FIA e do Fundo do Idoso, são projetos sociais, né, que entidades têm esses projetos e que pode ser destinado na declaração de imposto de renda. Então, o nosso papel enquanto comissão é incentivar e provocar também, né, os profissionais da contabilidade para que eles sensibilizem seus clientes, né, a fazer a destinação. Então, é algo que não vai sair do bolso dele, porque se ele tiver valores a restituir, esse valor que ele destinar, ele vai estar recebendo a mais na restituição dele, atualizado pela taxa Selic. Ou se ele for pagar, então isso é descontado, né, também do valor que ele tem a pagar. Uma parte ele destina para o fundo e outra parte ele paga para a Receita Federal. Então, ele não desembolsa um valor a mais, né? Então, nosso papel é muito importante enquanto profissional da contabilidade, sensibilizar os nossos clientes, né, para que eles façam essa destinação e que eles ajudem lá as entidades, né, que têm projetos na área para crianças, enfim, crianças, adolescentes, idosos. Então, é muito importante que os profissionais da contabilidade comecem, né, a perceber a importância dele nesse movimento, né, da destinação. Exatamente, e esse é outro tópico, né? Até pouco tempo atrás nós tínhamos poucos fundos instituídos. Hoje, fundos da infância e adolescência, os FIAs, a gente já tem
muitos municípios instituídos, Exatamente. né, Kátia? E mais recentemente o Fundo do Idoso, aos poucos, está sendo instituído nas esferas municipais também, né? Então tem tanto o fundo, mas o meu município não tem o FIA, não tem o Fundo do Idoso. Tem o estadual. Sim. Ou se você prefere, procure primeiro, né, os municipais também. A questão principal também que a gente tem trabalhado é colocado, porque muitos desses fundos, eles têm conselhos, né, Kátia? Tem conselhos, Eles exatamente. têm conselhos. E tem os representantes da sociedade civil, além dos representantes governamentais, né? Sim. E nós temos muitos profissionais de contabilidade Que tem cadeira lá, que né? tem cadeira nos conselhos, né? Exatamente. Inclusive o Conselho Estadual do Idoso, recentemente nós pedimos cadeira aqui pelo CRC, o nosso conselheiro Alcindo está nos representando, tá? Que legal. Agora, adentrando um pouquinho mais na história da Kátia, vamos ver se ela consegue falar, né? Para quem não conhece ainda, a Kátia é uma guerreira, além de profissional contábil, também é uma guerreira da vida. Claro, todos nós somos guerreiros da vida, cada um nas suas... Exatamente. Né? Dizem que cada um tem a cruz, né? Só que a Kátia nasceu 2 vezes, né? Exatamente. A Kátia venceu, quem não sabe, né? A Kátia venceu a luta contra o câncer. Está aqui conosco, linda, maravilhosa, esplêndida e contribuindo, né? Se tu tiveres condições e puderes falar um pouquinho para inspirar ainda mais mulheres e pessoas, né? Não só mulheres que passam por essa luta do câncer. Com certeza. Eu digo assim, ó, que Deus me deu mais uma oportunidade, né? E eu abraço essa oportunidade com unhas e dentes, porque eu valorizo muito cada dia da minha vida, né? Então, quando eu digo que a gente precisa de pausas, eu levo a ferro e a fogo essa questão de pausas, né? Porque a gente precisa. Então, em 2014, eu assumi como delegada em julho. Em agosto, eu recebi o diagnóstico do câncer, né? Do câncer de mama. Mas assim, eu sempre brinco, né, que a minha médica dizia assim, ô Kátia, eu gostaria assim, de ter muitas pacientes como tu, porque tu entra sorrindo e sai sorrindo. Eu disse, bom, eu não nasci com isso, né? Eu não nasci com essa doença, ela não me pertence, eu brincava assim, e eu vou fazer o que tiver que fazer, vou continuar trabalhando, porque é o que eu amo fazer. Então, eu só não trabalhava exatamente nos dias que eu fazia químio. Então, eu fazia químio, olha, a pessoa já era toda articulada, né? Eu fazia químio na sexta, então eu passava mal sábado, domingo e segunda. Na terça, eu estava trabalhando. Então, eu já me articulava para fazer aqueles dias e para ficar em casa no final de semana, porque, para mim, o trabalho, ele me preenche. Né? Então, eu digo, quando a gente faz algo com amor, não é fardo, né? Não é pesado, tu faz com amor. Então, eu trabalhava, atendia meus clientes, fazia o trabalho como delegada e passei por todo esse processo, fiz químio, fiz rádio, fiz 30 sessões de rádio e eu digo assim, ó, existe a Kátia antes do câncer e a Kátia depois do câncer. Por quê? Porque antes eu não tinha tempo para mim. Né? Quando eu falo de pausas, eu não tinha tempo para, hoje eu vou tomar um café com uma amiga. Não, eu tinha uma agenda muito apertada, que era só trabalho. Então, quando na vida a gente percebe que a gente precisa ter equilíbrios, né? Trabalho é bom, é maravilhoso, é fundamental na nossa vida, mas nós precisamos ter equilíbrio. Então, foi quando tem coisas que eu preciso mudar. Então, hoje eu tenho esse equilíbrio, eu tenho as minhas pausas, eu tenho as minhas viagens, eu tenho meu tempo com família, o tempo do trabalho, né? Mas, então, a Kátia, antes do câncer era uma e a Kátia depois do câncer, que venceu o câncer, né? É outra. Então, a gente precisa, sim, se cuidar, a gente precisa se amar, a gente precisa ter um tempo de qualidade com a família e, principalmente, cuidar da nossa saúde, né? Porque a nossa saúde, sem ela, a gente não faz as demais coisas, né? E agora, depois que tu teve diagnóstico que, não, estou recuperada, mas tu faz o acompanhamento? Mas sempre direto? Sim.
Então, eu fiz direto o acompanhamento ali, isso foi 2014, né? Nós estamos em 2023, então 5 anos era o prazo ali para do tratamento para ver, né, se volta, se não volta, enfim. Então eu recebi alta, né? Então ali, depois de 5 anos, realmente, pelos médicos, eu fui declarada, né, curada, né? Para mim, eu já estava curada muito antes, né? Mas ali os médicos, não, aqui está tudo certo, fica tranquila, vida que segue, né? Cuida da tua saúde, da tua alimentação, exercício físico fundamental, mesmo que a gente não goste, mas é fundamental fazer. Mas isso 5 anos, e agora sim, a cada uma vez por ano, então eu faço também exames, também um acompanhamento é importante. Para todas as mulheres, exatamente, não apenas que aquelas que passaram por isso, exatamente. Né? Pelo menos uma vez por ano, né? Exatamente. Kátia, agora me deu uma curiosidade aqui com as tuas palavras, que é um aprendizado e tanto me fez parar para pensar aqui, né? Poxa, vou reorganizar minha agenda amanhã. Psicologia organizacional pós-graduada, foi antes ou depois desse? Foi antes. Foi antes. Tu já estava... Tu já tinha cursado, então, a pós-graduação? Foi 2011. Foi 2011. Isso te ajudou? Sempre ajuda. Sim, sempre ajuda, né? E outra coisa que eu digo que é fundamental, né? O próprio acompanhamento também com o profissional da psicologia, né? Porque muita gente tem preconceito, né? Exatamente. Então, assim, eu digo que todos nós deveríamos. Porque a nossa mente, ela nos sabota às vezes, né? Sim. Então, e nessa nossa vida de trabalho e família e tudo que a gente agrega, às vezes a gente precisa ter, né, algo que, faça a gente parar. Não precisa uma doença fazer a gente parar, né? Precisa aprender a dizer não, né? Exatamente. Isso foi o que a Kátia aprendeu. Isso legal. Foi um dos grandes aprendizados também nesse período aí. Perfeito. Vamos fazer o nosso bate-bola, aquela perguntinha rapidinha? Vamos. Então tá bom. Kátia, contabilidade na tua vida? É vida. É vida. É vida. Deus? É tudo. Um orgulho? Meus filhos. Uma esperança? De um mundo melhor. Com mais amor. Um medo? Medo de altura. Olha só, a Kátia tem medo de altura. Todo baixinho tem. Então, Kátia, em nome do CRC de Santa Catarina, em nome de todos os profissionais, de todos aqueles que vão acompanhar essa entrevista, estão acompanhando neste momento a entrevista, agradeço muitíssimo a sua participação, que com certeza poderíamos ficar falando, a conversa está fluindo aqui, né? Mas a ideia é inspirarmos pessoas pelas suas trajetórias e com certeza essa foi uma aula de inspiração para a vida, né? Acordem, não vão se matar na época da entrega do imposto de renda agora, precisa viver também, certo? Então você com certeza faz a diferença na vida de todos nós que convivemos contigo, tá? Então muito agradecer essa data, o Dia Internacional da Mulher. Você é uma vencedora enquanto profissional, você é uma vencedora na vida e eu penso que não teria um quadro melhor para a gente comemorar esse dia. Obrigada. Quero te agradecer. Quiseres falar mais alguma coisa, a câmera é toda sua. Então, eu que agradeço, né, o convite mais uma vez, assim, me sinto muito honrada mesmo, né, de estar participando. E eu quero convidar as mulheres, né? Então vamos já aproveitar, convidar as mulheres para o encontro nacional, né, da Mulher Contabilista, que vai ser em setembro em Manaus, né? Fizemos agora um evento também para as mulheres aqui no CRC, né, no dia 2, mas também tem esse evento que será no dia 20 e 22 de setembro em Manaus, que aí é todo o Brasil. Então quero convidar e quero levar uma grande comitiva aqui de Santa Catarina. As né, inscrições já estão abertas, né, Kátia? Inclusive o primeiro lote quase terminando. Exatamente. Então corre lá e faça a sua inscrição. Perfeito. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a você também que acompanhou conosco mais essa edição do Contabilidade em Pauta. Acompanhe os outros programas que estão todos disponíveis no nosso canal de YouTube do CRC.
visitem as várias personalidades da contabilidade de diferentes atuações. A Kátia, a gente explorou um pouquinho mais essa atuação da mulher contabilista, né? Mas temos lá entrevistas com profissionais da área pública, da auditoria, da área acadêmica, uma série. E alguns podem estar pensando, e a presidente Marisa, por que não no Dia Internacional da Mulher? Logo, logo teremos surpresa e estaremos com ela aqui também, tá bom? Tchau para vocês, obrigada.